A paz, minhas amadas irmãs, tudo bem? Aqui é a Márcia Lários e hoje eu vou trazer para você sobre o segundo capítulo dessa carta tão linda, segunda carta aos Tessalonicenses. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, na primeira carta, já estava exortando eles, falando sobre a fé, sobre a questão da volta de Cristo, que ainda não tinha acontecido, né? Para eles permanecerem na fé, para eles não se espelharem sobre os atos dos infiéis, das pessoas que não tinham um coração voltado para Cristo, e eles dizendo, Paulo dizendo ali para a igreja, permaneçam fiéis. E esse segundo capítulo aqui, Paulo vem mais enfaticamente corrigir algumas falsas ideias sobre a segunda vinda de Cristo, e também que essa segunda vinda de Cristo, ela antes dela acontecer, aconteceria o quê? Uma apostasia dentro ali de todos, da igreja, relacionado a Jesus Cristo. Então, assim, que haveriam outros sinais esses que ainda não tinham acontecido, até necessariamente chegar à volta do Senhor, né? E ele incentiva nos capítulos 1 e 2, em toda a sua carta, né? Ele vai incentivar, né, no primeiro e na segunda carta, ele vai incentivar o quê? A permanecer firmes na fé. E é o que nós, né, tanto eu quanto as minhas amadas irmãs, nós vivemos isso e nós incentivamos a cada uma de vocês, minhas amadas, a permanecerem fiéis ao que o Senhor colocou ao seu coração. Permaneça com os olhos em Cristo. Tenha fé que toda circunstância vai mudar. Sabe por quê? Não tem um nome maior do que o nosso nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem um nome maior do que o nome dele. Não tem uma dor maior do que o nome dele. Não tem nada maior do que o poder dele em nossa vida. Amém? Então aqui nesse segundo capítulo, Paulo fala assim, olha, vocês não se perturbem sobre o dia da volta de Cristo, né? Ele também lembra ele relembra algumas coisas que ele já tinha dito no capítulo 1. Ele fala sobre a vitória de Deus e o julgamento das pessoas, dos iníquos, né? Das pessoas infiéis, das pessoas que não buscam uma vida com Cristo. Ele também fala para que eles fiquem firmes aos ensinamentos, ao que já tinha sido ensinado para eles. Paulo também, ele finaliza esse capítulo fazendo o quê? Uma oração. Assim como o capítulo 1, no capítulo 2, ele também finaliza com uma oração para a igreja, né? Que permaneçam ali, permaneçam dentro daquilo que o Senhor tem para o coração de cada um deles em todos os momentos, né? Então, o versículo 1 e 2, ele fala sobre o quê? Quando Cristo voltar. Olha o que diz. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alardar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, não se o dia do Senhor já tivesse chegado, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui supostamente, alguns teólogos dizem que se especulavam que havia uma outra carta de Paulo falando sobre isso, mas na realidade isso não aconteceu. E ele diz aqui, uma carta supostamente vinda de nós. Nós não mandamos outra. Essas são as cartas, né? Então, não se perturbe pelo amanhã, né? Não criem essa atmosfera sobre a vinda de Cristo. E é a mesma coisa que nós temos que viver aqui hoje. A gente não precisa ter ansiedade sobre a volta de Cristo. Cristo vai voltar no dia e na hora que ele tiver que voltar. E isso não é revelado a nós em nenhum momento, né? Deus, Jesus, ele não nos deixou claro qual seria a sua hora. Ele nos deixou claro que nós deveríamos o quê? Permanecer em fé todos os dias da nossa vida, permanecermos em fé naquele que é o nosso Senhor, naquele que nos guardou, naquele que nos criou, né? Então, assim, ele deixa aberto sobre esse entendimento. Olha no versículo 3 o que ele diz. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia
E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo. Aqui ele está falando do anticristo. E o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se ao santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus. Aqui Paulo diz, olha, antes da volta de Cristo, da volta de Jesus, vai vir um anticristo, que ele vai tentar confundir todo mundo. Mas nós precisamos permanecer em fé naquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ele deixa muito claro que aqui Cristo ainda não voltou, mas antes da volta dele vai ter alguns eventos que farão com que o coração de muitos ou vão se esfriar, vão se desviar. Mas nós vamos permanecer, né? Nós vamos permanecer. Lá em Mateus 24:36 diz assim, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, unicamente mas só o Pai, sabe? Qual é o grande dia e a grande hora. Então nós não devemos ter ansiedade sobre a volta de Cristo. Nós devemos confiar na volta dele e vivermos de acordo com o que o Senhor tem nos pedido para viver. Mateus 24:42 diz, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Então vigia, né? Vigia. Nós não podemos cometer os primeiros erros que o primeiro capítulo de Tessalonicenses disseram sobre algumas pessoas daquela cidade, que por eles acharem que a volta de Cristo estava iminente, eles começaram a viver de qualquer jeito, sem se preocupar com o amanhã. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos apartar do livro dessa lei, nem do que ele quer para os nossos corações. Amém? Então que o Senhor cada vez mais ele traga ao meu e ao seu coração o caminho correto que ele quer que nós sigamos para nós estarmos juntos naquele grande dia, naquela grande hora. Olha o versículo 15, o que diz? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por nossas cartas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem o bem, tanto em atos como em palavras. Tanto em ato como em palavras. Que cada vez mais nós possamos viver esse amor que o Senhor tem para nosso coração. Que nós possamos viver, né? Viver com o Senhor dentro aqui. Essa oração de Paulo à igreja, aquela igreja, né? Para que eles vivam conforme o que o Senhor colocou no coração deles. É a mesma oração que nós temos que caminhar hoje. Hoje, nos nossos dias, a gente vê tantas coisas acontecendo. Nós vemos o evangelho ser distorcido. Nós vemos tantas guerras, seja as guerras espirituais, seja batalhas na mente, seja batalhas físicas. Infelizmente, nós vemos muitas coisas. Nós estamos vendo uma era onde o amor de algumas pessoas se esfriou, mas isso diz a Bíblia que iria acontecer. Mas nós, selados, precisamos permanecer firmes, mesmo em meio às tribulações. E essa carta é um bálsamo ao nosso coração, para nos dizer, ei, aguenta mais um pouco, só mais um pouco. A volta do Senhor, ela vai ser muito linda, mas só vai caminhar com Ele, só vai estar com Ele quem aqui permanecer fiel à sua palavra. Que eu e você, minha amada irmã, possamos estar juntos, porque as tribulações, elas não vêm só para o nosso vizinho, elas vêm para nós também, mas que nós, naquele grande dia, naquele grande momento, quando as trombetas soarem, nós vamos subir juntos, e todas juntas nós vamos estar entoando cantos, hinos de louvor ao nosso Senhor. Aleluia, aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor. E eu te convido, permaneça, que essa oração de Paulo deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam a fazerem o bem, tanto em atos como em palavras. Precisamos cuidar daquilo que sai da nossa boca aos nossos irmãos, aos nossos próximos. Que da sua boca, que da minha boca, só saia a bênção. Em nome de Jesus. Que
Que Deus te abençoe.